Como vocês estão, gente? Bom, então, como o Gustavo já falou, né? Eu passei um perrengue aí, então eu quero, na verdade, começar essa palavra querendo saber se o meu copo é seguro. É seguro? Tá limpinho? Então tá, gente, meu copo é seguro. Não era o que eu ia falar, não, mas dadas as circunstâncias, gente, eu virei a maluca do álcool gel. Eu tenho um álcool gel no bolso, agora eu tenho um álcool gel na bolsa. Todos os lugares, sou a maluca do álcool gel. E realmente eu passei uma situação, assim, um susto na minha casa, né, com os meus irmãos, com os meus pais idosos, que estão passando uma visita forçada, encarcerada em prisão domiciliar aqui na minha casa. E eu queria começar essa palavra, na verdade, agradecendo o carinho de cada um de vocês comigo. Bom, primeiro eu tenho que agradecer ao Senhor, que foi muito maravilhoso comigo, e a gente conseguiu passar por uma situação que para tanta gente tem sido tão gravosa, de uma forma tão suave, tão tranquila dentro da minha casa, em todas as coisas eu pude ver a mão do Senhor. Então, meu primeiro agradecimento é para Ele. Mas a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. Então, eu queria honrar, primeiro, a liderança dessa igreja, gente. Honrar a vida do pastor Gustavo, a vida da Elis, a vida do Lipe, de tantos irmãos aqui que me procuraram, com tantas mensagens carinhosas, que oraram por mim. Teve gente que estava orando por mim de madrugada, porque eu estava recebendo as mensagens, eu estava dormindo, e vocês estavam orando por mim, gente. Se isso não é a graça de Jesus na minha vida, eu não sei o que é mais. Então, eu queria agradecer muito pelo carinho de cada um de vocês, cada mensagem que eu recebi. E quero dizer que, para mim, é uma honra poder caminhar com cada um de vocês, da liderança dessa igreja, desse ministério, e com cada um de vocês jovens. Eu recebi tantas mensagens tão bonitas de vocês, gente. E vi, como eu disse, que tinha gente orando por mim. Esses meninos são crentes, porque eles estavam orando por mim de madrugada, me mandando mensagem para falar que estavam orando por mim. Então, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, gente. E, dito isso, nós vamos continuar caminhando no que temos falado nesses dias, né, sobre não andar só. E o Senhor tem colocado na liderança da nossa igreja a importância de nós entendermos o propósito da família em Deus, né? A nossa família e nós como famílias dentro da comunidade da fé. E para falar sobre esse tema, então, a gente tem refletido bastante sobre várias coisas, sobre a importância de nós entendermos que famílias saudáveis geram uma comunidade de fé saudável, geram um impacto saudável no mundo que a gente vive. Então, por isso é tão importante a gente bater nessa tecla e refletir sobre nós como filhos, como irmãos, como pais, como ovelhas, para que a gente possa realmente ser essa transformação que a gente vive falando, que a gente quer ver e que tem que começar em nós. E para falar sobre isso, então, que o Senhor tem trazido ao meu coração e eu queria compartilhar é sobre obediência versus rebeldia. Então, a Bíblia traz um princípio, o princípio da obediência. E, contrapondo-se a esse princípio, a Bíblia fala bastante sobre rebeldia, sobre desobediência. E a Bíblia fala uns negócios muito punk sobre desobediência e sobre rebeldia. E eu queria que você abrisse comigo uma dessas passagens bem trash, assim, que a Bíblia fala a respeito de desobediência, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versos 22 e 23. Essa história, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história que se passa aqui, né, o contexto de 1 Samuel, um pouquinho para frente nessa pregação, mas só para você se situar, essa é uma história de Saul com o profeta Samuel. Um momento quando Saul é rebelde à visão e à ordem que Deus dá para ele por intermédio da vida de Samuel. E então nós temos Deus falando com Saul a respeito da sua desobediência, da sua rebeldia e de quão grave o Senhor entendia que essa situação era. Então a gente vai ler versos 22 e 23. Pode ir, gente? Aqui vocês acham rapidão, né, gente? Glória a Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião
é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, aqui a gente tem um princípio que a Bíblia estabelece. Um princípio a respeito da importância da obediência e um contraponto com a gravidade da rebeldia. Eu não sei se você prestou atenção no que você leu, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu acho que, para mim, ele é um texto muito pesado. Porque a gente tem que entender o contexto. O contexto dessa época da história de Israel era um contexto onde eles estavam cercados de povos pagãos, com diversos rituais pagãos de feitiçaria, de cultos a falsos deuses. Um desses rituais, por exemplo, era a prática comum que os sacerdotes, os feiticeiros pagãos tinham de jogar as crianças no fogo para Moloque. As pessoas pegavam seus bebês e elas jogavam seus bebês no fogo. E aí, quando a gente pensa num negócio desse, eu não sei você, mas eu fico horrorizada. Eu fico pensando como é que um pai tem coragem de jogar o seu bebê no fogo em adoração a um Deus pagão. A gente fica muito chocado, né? Mas se você prestou atenção no texto, o que Deus está falando para Saul é que não tem diferença nenhuma entre você jogar o seu bebê no fogo e você ter um coração rebelde. É muito forte. É forte demais da conta. E eu sei que a gente aprende, isso está certo mesmo, que não tem pecadinho e não tem pecadão. Então, por que a Bíblia é tão pesada quando ela fala a respeito de um coração rebelde se não tem esse negócio de pecadinho e pecadão? É porque rebeldia e desobediência é tipo a ponta do iceberg. Lembra lá do Titanic? O povo viu o iceberg, bateu, assim, eles estavam vendo só a pontinha. E a pontinha já é um negócio bem grande, né, gente? Eles ficaram desesperados com a pontinha. E era a pontinha do iceberg. Rebeldia e desobediência é a pontinha do iceberg. Por quê? Porque isso revela o que está no nosso coração. O problema de Deus com a rebeldia, o problema de Deus com a desobediência, é que ela é uma forma de idolatria. Idolatria, sabe a quem? A você mesmo. Todas as vezes que você é desobediente, todas as vezes que você é rebelde, sabe o que você está dizendo? Eu sou melhor. Eu faria melhor. Eu sei mais. Fulano está por fora, porque eu sou a última bala do pacote, eu tenho todas as respostas, sou a quarta pessoa da Trindade, eu sei mais. Rebeldia, gente, pode parecer um negócio, uma desobediência, um negócio pequenininho, mas o que está por trás de qualquer ato de desobediência e de rebeldia é vaidade, é orgulho e é egocentrismo. É você purinho. Por isso que a Bíblia diz que a rebeldia, que faz com que você tenha um coração obstinado, é equiparado com a idolatria. Você está adorando, não a Deus, você está adorando a você mesmo. Você está olhando para aquela pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida e dizendo isso, assim, eu sei mais, eu faria melhor. Consequentemente, o que você está dizendo? Deus faria melhor do que o Senhor. Eu entendo mais do que o Senhor, que colocou essa pessoa como autoridade sobre a minha vida. Então, é por isso que a Bíblia ela é tão pesada quando ela fala de rebeldia. A gente vai descobrir que todo ato de desobediência e todo ato de rebeldia é um ato contra Deus. E é por isso que a Bíblia é tão taxativa quando ela fala desse pecado e do que ele revela sobre nós. Por isso a Bíblia tem palavras tão duras, como a gente viu as palavras que Samuel proferiu aqui para Saul. E eu queria caminhar com vocês, porque além dessas palavras duras que a Bíblia traz consequências bem bad mesmo para o cara que é desobediente, que é rebelde. A Bíblia está recheada de histórias, infelizmente, de pessoas desobedientes. Graças a Deus, a gente vai ver também que a Bíblia está recheada de histórias de pessoas obedientes. Mas a gente vai falar primeiro do que é ruim, né, gente? Para a gente terminar com o que é bom. Né? Então, eu queria caminhar em 3 exemplos do Antigo Testamento sobre pessoas que foram rebeldes, pessoas que foram desobedientes, pessoas que não entenderam qual era o propósito deles no lugar onde Deus os colocou e debaixo das lideranças às quais Deus os colocou. E como isso deu muito ruim para essas pessoas.
A primeira pessoa, e, gente, as histórias que eu vou falar aqui, elas são histórias um pouco compridas, que às vezes levam um capítulo inteiro da Bíblia, ou partes grandes de capítulos. Então, eu vou confiar, que vocês são tudo muito crente, que do mesmo jeito que vocês estavam orando para mim de madrugada, vocês vão ler os textos bíblicos e meditar nos textos bíblicos, que vai ser melhor para vocês, inclusive. Então, o primeiro texto que eu vou trazer e que vocês vão se comprometer comigo em ser bereanos e ler na casa de vocês, é um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 9. E você pode, inclusive, abrir aí, só para conferir, que eu não estou mentindo para você, irmão. Gênesis, no capítulo 9, a partir do verso 20, nós temos a história de Cã. E como Cã não soube honrar seu pai, Noé. Então, a história de Gênesis 9 está falando para nós da história de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E de um momento específico, dentro da história dessa família. A Bíblia diz para nós que o Noé plantou uma vinha, e o Noé descobriu como é que fazia vinho. E o vinho do Noé ficou bom demais. E o Noé deu uma exagerada. E o Noé fez o que ele não devia. O Noé se embebedou. E aí a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que a gente não deve embriagar, gente, vamos tomar um exemplo de Noé. Ele ficou bêbado. E o que ele fez? Idiotice. Quando você fica bêbado, você passa vergonha, você faz o que você não deve, entendeu? Você fica idiota. Infelizmente, Noé, me perdoe, mas Noé bebeu além da conta e, infelizmente, Noé passou vergonha. Ele resolveu ficar pelado dentro da tenda. Por quê, gente? Porque bêbado fica idiota. Não tem outra explicação. Infelizmente, Cã, um dos filhos de Noé, chega na tenda e ele vê seu pai embriagado. E nu. Aí ele vê o seu pai no momento de fragilidade, ele vê o seu pai no momento de vergonha, ele vê o seu pai no momento de erro. E o que ele faz? Ele chama os irmãos para ver também, porque ele não está contente em ver a desgraça do pai sozinho. Ele quer aumentar a humilhação do pai dele. Então ele fala assim, não basta eu ver meu pai pelado, né, gente? Vou chamar meus irmãos para compartilhar também. Quem sabe a gente tira uma selfie, põe no Instagram, que o que o Noé anda fazendo. Foi mais ou menos isso que o Cã resolveu fazer. Ele chama os seus 2 irmãos. Mas os irmãos de Cã entendiam uma coisa que Cã não entendia. Que a gente tem que honrar pai e mãe. Os irmãos, quando ouvem o que Cã conta, eles entram de costas na tenda, sem olhar, eles cobrem o seu pai. No dia seguinte, na hora que o Noé levanta com aquela baita dor de cabeça, aquela enxaqueca lá, e ele descobre o que Cã fez, Noé amaldiçoa o seu filho. A maldição que Noé lança é uma profecia. Noé simplesmente falou o que ia acontecer com Cã por causa do coração rebelde de Cã. Falou assim, olha, Cã, esse seu coração rebelde, meu filho, não vai dar bom para você. Você e os seus descendentes vão acabar servindo os seus irmãos. Você vai acabar com toda essa sua rebeldia, esse seu ímpeto de achar que sabe mais, que é melhor, vai acabar se estrepando. Infelizmente, isso acontece com Cã. Né? A gente vê que Cã é o pai dos cananeus. Os cananeus são os povos que são invadidos pela nação de Israel, por Josué, e que são destruídos. Eram povos realmente muito rebeldes. Tanto é que jogavam seus próprios filhos no fogo em adoração a deuses pagãos. E por que eu escolhi essa história? Porque essa história ela reflete para nós o lado certo de cumprir e o lado de não cumprir um princípio bíblico. Porque a Bíblia diz para nós que, e está lá nos 10 mandamentos, o 5º mandamento, se eu não me engano, honrar pai e mãe. Para que te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo 20:12. Esse é um princípio bíblico. Honrar pai e mãe. Agora, o problema é que a gente pega esse princípio bíblico e a gente põe umas condicionais nele. A gente olha para o princípio bíblico e fala assim, honrar pai e mãe se meu pai for um bom pai. Honrar pai e mãe se o meu pai for crente. E aqui, gente, a gente vê Noé. É um homem de Deus. Noé era um homem de Deus. A Bíblia diz isso para nós. Mas o fato de Noé ser um homem de Deus não eximiu Noé de errar. Como todo ser humano erra, Noé errou.
Nenhum filho deveria ter que ver seu pai embriagado. Infelizmente, Cã viu. Noé estava certo? Noé não estava certo, gente. Mas o princípio bíblico diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo no momento de fragilidade, no momento de erro, sabendo que aquela pessoa, gente, ela erra. Não é o Superman. Entendeu? Não é o Capitão América. E mesmo eles erraram lá também, se você assistir os filmes, você vai ver que estava cheio de erro, né? Então, gente, perfeito só Jesus. A gente precisa entender isso a respeito dos nossos pais. Eles erram querendo acertar. E a gente precisa entender que, sim, eles vão ter momentos de fragilidades, eles vão ter momentos de dificuldades, como você também tem, criatura. Imagina se o seu pai e a sua mãe tivessem com você a mesma régua que você tem com eles. Tenho certeza que o trem ia estar feio para o seu lado. Porque, inclusive, a gente que é jovem erra muito mais do que eles, verdade seja dita. Então, a gente precisa entender o princípio. Cã não soube estender graça para o pai dele, que cuidou dele, que botou ele dentro da arca, que livrou ele de morrer no meio do dilúvio. Ele não soube estender graça para o pai dele, não soube honrar quem dedicou uma vida para proteger ele do infortúnio. E aí você vai falar assim, Vanessa, tá, mas Noé era um pai crente. Meu pai não é crente. Então, eu estou liberto desse negócio aí, porque meu pai não é crente. Meu pai não entende esse negócio das coisas de Deus. Então, eu não preciso obedecer meu pai, né, Vanessa? Porque meu pai não é crente. Engraçado. Jesus fala um pouquinho desse negócio de eu não vou fazer um negócio para o meu pai, ou eu não vou obedecer meu pai, porque eu estou querendo fazer as coisas de Deus. E meu pai não está deixando. Jesus fala sobre isso. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 3 até o verso 7. Para você ver o que Jesus diria para nós, famosos crentes do migué brasileiro. Que quer dar um migué, né, gente? Não vou obedecer meu pai, porque meu pai não lê a Bíblia, meu pai não entende nada de Bíblia, meu pai não é crente. Não. O que Jesus diz a esse respeito? Vocês abriram, gente? Então, Mateus 15, a partir do verso 3. Jesus diz assim, ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o teu pai ou a tua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, os fariseus chegavam para Jesus e falavam, Senhor Jesus, ao invés de eu cuidar do meu pai, da minha mãe na velhice, ao invés de eu pegar esse mantimento, de ajudá-los, eu vou dar para o templo, porque eu estou fazendo para o Senhor. Estou dando para o Senhor, estou colaborando com a casa de Deus. O que Jesus fala para esses caras? Vocês são o quê? Hipócritas. Por quê? Vocês estão desrespeitando o mandamento bíblico e ainda botando a culpa em mim. É isso que Jesus está falando. Assim, vocês estão desrespeitando o mandamento bíblico e botando a culpa em Deus ainda. Então, o que a Bíblia ensina para nós, gente, dentro das nossas casas, é que nós, como filhos, nós devemos respeito, obediência e honra. O que é honrar alguém? Honrar alguém é colocar essa pessoa num lugar mais elevado do que o seu próprio lugar. Quando você honra alguém, você reconhece que essa pessoa é superior a você. Que essa pessoa merece o melhor de você. Que essa pessoa está numa posição elevada sobre você. Isso que é honrar alguém. E a Bíblia não diz só que a gente deve obedecer, a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe. Claro, tem uma escusa na Bíblia. Então, o princípio bíblico é a gente deve honrar pai e mãe. Se o seu pai for um bom pai ou se ele não for um bom pai, o dia que ele estiver certo, o dia que ele não estiver tão certo assim. Se o seu pai for crente ou se o seu pai não for crente. O princípio continua sendo o mesmo. A única escusa que a Bíblia traz para que você tenha uma margem para desobedecer com muita consciência, se você tiver essa coragem, é se aquilo que estiver sendo pedido de você for expressamente contrário à palavra de Deus. Isso aconteceu com os discípulos.
quando Pedro é preso, os irmãos são presos, está lá no livro de Atos, diz que os sacerdotes e os fariseus, né, a liderança do Sinédrio chegou para eles e falou assim, a gente vai soltar vocês com uma condição. Vocês não podem falar nesse negócio de Jesus mais não pode pregar o evangelho, nada disso mais. Qual que é a resposta de Pedro? E é o princípio da Bíblia para a gente. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, é claro, se aquilo que é requerido de você for manifestamente contrário à palavra de Deus, você tem que orar, você tem que colocar aquilo diante de Deus, você tem que pedir ao Senhor para que mude o coração do outro. E você tem, então, essa escusa, mas que tem que ser usada com muito temor, de você ser desobediente. Gente, a Bíblia leva a obediência muito a sério. A Bíblia leva a honra muito a sério. E a gente tem que levar também. Principalmente se o seu pai não for crente. Porque aí esse é o testemunho que você vai dar dentro da sua casa. Se o seu pai não for crente, você honrando e você obedecendo, você está abrindo oportunidade para que o evangelho seja pregado dentro da sua casa, através da sua vida. Agora, se você é o crente da sua casa, e toda vez que sua mãe e seu pai pedem para você fazer um negócio que você nunca pode, o que você está mostrando dentro da sua casa? Você é um crente preguiçoso, você é um crente desobediente, aí sua mãe e seu pai vão falar assim, gente, mas vai para a igreja todo final de semana e nunca muda, nunca melhora o que está acontecendo. Eu que não quero essa igreja. Você é o responsável, cada um de nós, gente, nós somos responsáveis, a gente sempre quer que o outro transforme. Mas se o Senhor está falando com a gente, a responsabilidade da transformação é nossa, não é do outro. Então, a responsabilidade de honrar, a responsabilidade de obedecer é nossa. Se o outro não estiver fazendo, a gente vai orar. E, claro, a gente não vai se colocar numa posição de abuso. Então, pelo amor de Deus, gente, eu tinha um professor no seminário que ele falava assim, põe amor nas minhas palavras. Então, põe amor nas minhas palavras e entende o que eu estou falando, que eu não quero ser distorcido e mal interpretado. Vocês entenderam? Gente, dá um amém para mim. Então, tá bom, então. Então, todo mundo entendeu, né? Jesus, misericórdia. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer é esse exemplo, e é da importância que a Bíblia dá para a obediência dentro das nossas casas. Para nós, como filhos, dentro das nossas casas. O princípio é honrar o seu pai e a sua mãe, ponto. Lembra que o se não vem de Deus. Entendeu, gente? Não tem um se lá no verso. Honrar pai e mãe, ponto. Se é a gente que põe. O segundo exemplo que eu quero trazer é um exemplo que está lá em Números, no capítulo 16, e é o capítulo 16 todo de Números, um capítulo grande. Então, também vou pedir para vocês darem aquela conferida boa na casinha de vocês, mas pode abrir aí, gente. Números 16 traz a história de 3 levitas. Corá, Datã e Abirão. A Bíblia diz para nós que eles eram 3 levitas, ou seja, eles eram da tribo de Levi, e eles oficiavam diante do templo. Deus tinha separado aquela tribo, tinha dado para esses homens um encargo diante da congregação no templo para ajudar no ofício sacerdotal, em louvar, em sacrificar, estar diante do Senhor. O problema é que esses 3 homens acharam que eles sabiam mais do que Deus. E eles falaram assim, não, Deus me escolheu para ser levita porteiro. Eu não vou ser porteiro, não, eu tenho que ser sacerdote. Deus deu uma errada aí quando ele botou o Arão de sacerdote, porque o sacerdote devia ser eu. Esses 3 caras tinham esse coração. Eles falaram assim, não estou gostando do jeito que Moisés lidera o acampamento, não estou gostando do jeito que Arão comporta como sacerdote. Enfim, eles não estavam gostando de nada. Aí o que eles fizeram? Rebelião. Eles chegaram para Moisés e falaram assim, Moisés, a gente acha que você não é um bom líder, não. A gente acha que esse negócio está errado e a gente quer assumir o sacerdócio aí, porque a gente sabe mais. Por que eu escolhi essa história, gente? Porque essa história, primeiro, quando você lê o texto, o coração de Corá, de Datã e de Abirão, mostra para a gente exatamente o que está por trás de um coração rebelde. Aqueles caras, eles olharam para a liderança espiritual que Deus colocou sobre a vida deles, e eles falaram assim, não, eu sou melhor. Eu sei mais. Eu vou fazer muito melhor. Por que eu tenho que obedecer Moisés? Não. Eu sou melhor.
Eu sei mais. E eles resolveram rebelar. Mas o engraçado é que a forma deles de rebelar, eles começaram não só chegando diante de Moisés, falando assim, opa, me rebelei, não faço meu serviço. Não, antes eles começaram a não fazer o trabalho deles. Então, eles começaram uma rebelião na surdina. Vocês lembram daquela história na Bíblia, onde Jesus fala que o pai tinha 2 filhos, ele vira para um filho e fala assim, filho, vai lá e faz o negócio, o filho fala assim, não vou, mas faz. E aí chega o outro, Jesus fala assim, né, que o pai fala assim, filho, faz aquele negócio, o filho fala assim, vou fazer, mas não faz. Esse vou fazer, mas não faz, isso também é rebelião, gente. Foi a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles, num primeiro momento, eles não saíram assim, eles começaram a não fazer. E aí depois eles começaram a se rebelar mesmo, falando assim, a gente não concorda com vocês, não. E essa rebelião de Corá, Datã e Abirão é uma rebelião contra as lideranças espirituais que Deus estabelece sobre a nossa vida. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque eu sei que a gente que é liderança, a gente é chato. Às vezes eu sei que eu sou mais chata do que os pais e a mãe de vocês, tudo junto. A gente fica falando o quê? A mesma ladainha, a mesma ladainha, a mesma ladainha. Eu sei que tem hora, gente, que vocês olham para cá da gente e falam assim, nossa, mas eu não aguento mais, fulano torna a minha paciência. Sabe por que a gente faz isso, gente? Porque a gente não quer que você dê com a cara no muro lá fora. A gente também erra, como liderança espiritual. Mas a gente precisa entender que se você está aqui, debaixo dessa liderança espiritual, você tem que honrar a sua liderança espiritual. Você tem que buscar saber qual é a visão e se colocar debaixo dessa visão. Entender que essa liderança quer o melhor para você. Então, gente, se você está aqui, você tem um discipulador, escuta o que seu discipulador fala com você, gente. Por quê? Porque essa pessoa só quer o melhor para você. Inclusive, se você está aqui e não está sendo discipulado, procure o Gustavo ali e fale que você quer ser discipulado. Por quê? Porque você precisa andar debaixo, junto com a liderança de alguém que possa te influenciar positivamente e te ajudar. Se você está tendo um problema na sua casa, não fica sem falar com ninguém, gente. Procura alguém aqui da liderança, conversa. Se você não está tendo diálogo na sua casa, não está conseguindo honrar os seus pais, procure a sua liderança. Entenda que isso também é um princípio bíblico. O Senhor tem constituído pessoas para ajudar vocês. Para que a gente está aqui? Para ajudar vocês. Para que vocês possam viver tudo do propósito de Deus para vocês. Agora, vocês têm que deixar a gente ajudar vocês. E não acrescentar cabelos brancos na minha cabeça. Gente, já tive que pintar cabelo esse ano. Então, pelo amor de Deus, não acrescentem mais cabelos brancos, eu vou mandar a conta da tintura para casa de vocês. Mas, brincadeiras à parte, gente, aqui a gente tem um outro princípio bíblico. O princípio de que a gente precisa honrar e se comprometer com a liderança que a gente entende que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. Então, se você se comprometeu com algum ministério aqui, gente, você tem que cumprir. Não é aquele negócio, não faz que nem o filho que fala que vai fazer e não faz. Porque tem gente que se compromete com todos os ministérios, não aparece nenhum. Não pode. Não pode. Entendeu, gente? Então, que a gente entenda que o princípio da obediência se estende também para as nossas lideranças espirituais. Lembrando, né, gente, que a sua liderança espiritual erra também. Perfeito só Jesus. Mas a gente erra tentando acertar. Né? E lembrando também, novamente, o princípio. Né? Se alguém diz para você, ou requer de você algo que seja manifestamente contrário à Bíblia, obviamente, você não vai fazer. Aí você chuta que é laço. O terceiro exemplo que eu quero citar aqui é o próprio exemplo de Saul. Então, a gente viu, né, a gente começou essa palavra lendo sobre 1 Samuel, capítulo 15, versos 22 e 23. Essa história, né, de 1 Samuel 15, ela traz para nós esse momento de rebelião de Saul. Então, Saul é colocado como rei pelo próprio Deus, né? Deus estabelece Saul como rei, e Deus dá uma ordem para Saul, uma ordem muito clara. Fala assim, Saul, eu quero que você vá lá no reino dos Amalequitas, eu quero que você destrua a cidade, eu quero que você queime as casas, eu quero que você mate todos os boi, cordeiro, vaca, gato, papagaio, tudo que tem lá. E eu quero que você passe no fio de espada aquelas pessoas. O que o Saul fez? Famoso jeitinho de crente brasileiro. Gente, Saul era israelita, mas às vezes eu acho que ele podia ser brasileiro.
Porque o que ele quis fazer? Migué. Ele pensou assim, mas será que eu tenho que cumprir assim, a risca que Deus falou? Assim, será que não dá para eu dar uma desviadinha? Assim, bem pequenininha. Quase não vai fazer diferença. Só vou trazer uns boi, umas vacas, umas pratas, um mouro, rei Agag. Tranquilo. Deus não vai nem notar a diferença. Resultado, Deus notou a diferença. E aí, então, Deus manda o profeta Samuel falar com Saul exatamente as palavras que a gente lê. E o que Deus fala para Saul, como eu disse no início, é algo muito forte, gente. Deus vira para Saul e fala assim, Saul, quando você não deu ouvido à voz de Samuel, você me rejeitou. Eu vou te rejeitar também. Gente, isso é forte demais. E essa história de Saul e esse texto, ele mostra para nós o que eu quero que você entenda nessa noite. Todo ato de desobediência e todo ato de rebeldia é um ato feito contra Deus. Deus se sentiu pessoalmente ofendido quando Saul não levou a sério as palavras do profeta Samuel. Deus falou assim, Saul, você me rejeitou. Quando você foi desobediente à minha voz. E esse é o princípio, gente, que a gente precisa aprender. Todo ato de desobediência é um ato de desobediência contra Deus. E o que o Senhor espera de nós, como o texto diz, é um coração obediente. Porque não adianta nada você fazer milhões de coisas. É o que Deus falou para Saul. Ele falou assim, Saul, eu não quero seu sacrifício. Eu não quero seu esforço. Eu quero a sua obediência. E o que a gente precisa entender nessa história é que, às vezes, a gente não vai entender por que Deus requer de nós determinadas coisas, gente. Às vezes, você não entende porque Deus te colocou exatamente na família onde Ele te colocou. Às vezes, você não entende porque Deus requer de você um ato de obediência, ou te colocou estabelecido debaixo daquela liderança. Você nem gosta da pessoa, às vezes. E você fala assim, Deus, mas por que o Senhor fez isso? Saul também não entendeu, gente. Para Saul, a ordem de Deus não fazia sentido. Por que eu não posso levar o melhor dessa terra? Por que eu não posso fazer uma aliança com o rei Agag? Vai ser melhor para todo mundo. A gente estabelece uma aliança, quem sabe a gente dá os filhos em matrimônio, entendeu? Fortalece o reino. Ele tinha milhões de motivos na cabeça dele, provavelmente, para desobedecer. E ele não viu o problema na desobediência, porque Saul não sabia exatamente o plano inteiro de Deus. Saul estava vendo um pedaço, e aquele pedaço, às vezes, para ele nem fazia tanto sentido assim. Então, ele pensou assim, um desvio de rota aqui não vai fazer tanta diferença assim. Só que o desvio de rota de Saul e a desobediência de Saul quase custou a vida de todo o seu povo. Se você abrir o livro de Esther, lá no capítulo 3, séculos depois de Saul, você vai ver que lá está escrito que Agag, né, lá está escrito que... Como que era o nome, gente, do homem que queria... Amã. Muito obrigada, irmã. Isso é crente, tá vendo? Lá está escrito que Amã era um agagita, filho de Agag. O rei que Saul achou que não tinha problema nenhum, deixar vivo. A desobediência de Saul quase levou ao genocídio dos judeus. Mas para ele, não tinha problema nenhum. Gente, quando Deus requer algo de nós, e quando Deus estabelece as pessoas como autoridade sobre a nossa vida, a gente pode não estar sabendo exatamente o que Deus quer, mas Deus sabe, gente. E sabe mais do que nós. Então, não vamos achar que a gente é a quarta pessoa da Trindade, que a gente sabe mais, porque a gente não sabe. Deus sabe mais. Então, se Deus nos institui na sua palavra que a gente tem que honrar, que a gente tem que obedecer, que a gente tenha esse coração obediente. Que a gente tenha um coração como de dois personagens bíblicos que eu quero citar nessa noite. Eu falei de tanta gente desobediente, eu quero falar de duas pessoas obedientes. E eu queria que os irmãos abrissem comigo primeiro lá em Atos, no capítulo 26. E nós vamos ler um verso só, o verso 19. Aqui no capítulo 26, enquanto você abre, a gente tem o apóstolo Paulo preso. O apóstolo Paulo está preso em Cesareia há 2 anos por fazer a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo está preso por ser obediente. E aí, então, ele tem a possibilidade, depois de 2 anos preso, de ser julgado. Né? Festo era o governador romano da Judeia, e ele chama o rei Agripa,
que era a autoridade judaica responsável, e falou assim, eu tenho um preso aqui, e eu não sei o que eu faço com esse preso. Você me ajuda aqui, Rei Agag? E aí Rei Agag não, gente. Agripa, isso. Aí o rei Agripa vai lá, junto com o Festo, para ouvir Paulo. E Paulo fala, gente, essa frase está marcada na minha Bíblia, bem coloridinha, porque essa frase é o alvo da minha vida. E eu estou compartilhando com vocês, e eu espero de coração que você decore esse verso. Que esse verso seja o alvo da sua vida também, irmão. Porque esse verso tão pequeno do apóstolo Paulo, gente, tem um mundo inteiro dentro dele. O apóstolo Paulo, então, vira para o rei Agripa, vira para a festa e ele fala essa frasezinha pequena aqui. Ele fala, pelo quê? Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Gente, essa frase é maravilhosa. Imagina você chegando no céu e essa é a frase que você vai falar para Jesus no dia que você estiver de cara com o rei dos reis e senhor dos senhores. Você poder dizer para ele, assim, Jesus, eu não fui desobediente à sua visão para a minha vida. Que esse seja o objetivo da sua vida, irmão. Que esse seja o objetivo da nossa vida. Que a gente aprenda com o apóstolo Paulo. Foi fácil. O apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu está aqui para relatar para a gente que não foi fácil. Ser obediente foi doloroso para o apóstolo Paulo. Ser obediente, às vezes, vai ser doloroso para mim e para você. Às vezes, você vai fazer o que você não quer fazer. Às vezes, você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta e quer fazer. Mas o apóstolo Paulo, com toda a sua história, mostra para nós que é melhor obedecer. Que esse seja o alvo da nossa vida. Então, no dia que sua mãe estiver te pedindo aquele negócio, para assim, poxa, eu queria ficar aqui assistindo Netflix, aí eu tenho mesmo que fazer isso, mas que coisa. Aqui, minha série nova aqui, ninguém me deixa viver, ninguém deixa ver a minha série. Você lembra do apóstolo Paulo, gente? Porque o que você está passando, que não é nada perto do que ele passou para ser obediente à voz de Deus. Mas ele teve o privilégio, que eu espero que a gente tenha, de um dia poder dizer isso. Eu não fui desobediente à visão celestial. E o último exemplo que eu quero trazer para nós é um exemplo que está lá, escrito também pelo apóstolo Paulo, né? Lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Eu acho até que você já tem decorado esse verso, hein, gente? 2:5, quem tem decorado, quiser declamar, é agora, irmão. Estão tímidos, né? Vocês estão tímidos, então eu vou ler. Pode ler, gente? Filipenses 2:5 diz assim para nós: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em forma humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo de obediência que a Bíblia traz é Jesus Cristo. Se eu e você estamos aqui hoje, se eu e você podemos desfrutar da graça de Deus, se eu e você, sendo tão pecadores, podemos elevar a nossa voz e saber que Deus inclina os seus ouvidos para nós, é graças à obediência de Jesus Cristo. Eu e você somos fruto dessa obediência. Isaías 53 diz para nós que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho. E ele se alegrou. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós um coração que é humilde. Porque para você ser obediente, você precisa ser humilde. Como eu disse, uma pessoa, um coração desobediente, um coração rebelde, revela, na verdade, um coração egocêntrico. Revela um coração ensimesmado. Revela um coração orgulhoso e vaidoso. Um coração obediente revela um coração humilde. Você tem que ser humilde para você ser capaz de obedecer. E a Bíblia diz para nós que nós temos que ter esse mesmo coração que havia em Cristo Jesus. O Rei do universo inteiro se dobrou à vontade do Pai. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu e você somos resultado da obediência de Jesus. E sabe o que essas 5 histórias que eu compartilhei têm em comum?
Porque essas 5 histórias, elas têm uma coisa em comum. Por mais diametralmente opostas que elas possam parecer, tem uma coisa em comum. Entre Cã, entre Saul, entre Corá, Datã e Abirão, e entre Paulo e Jesus. Tem uma semelhança, um ponto central que é igual em todas essas histórias. E que ponto é esse? Obediência ou desobediência é uma escolha. É sua escolha. Cã escolheu a desobediência. Sem e Jafé, os outros filhos de Noé, escolheram a obediência. Corá, Datã e Abirão escolheram a rebeldia. Saul escolheu a desobediência. Paulo escolheu a obediência. E Jesus escolheu a obediência. Obedecer ou desobedecer é uma escolha. Minha escolha, sua escolha. E a pergunta que eu quero fazer para você é: que tipo de pessoa você tem sido e que tipo de pessoa você quer ser? Dentro da sua casa. Se o seu pai fosse te descrever hoje, se a sua mãe fosse te descrever hoje, será que você é o Cã da sua casa? Ou será que na sua casa você é semelhante a Jesus? Aqui na igreja, se as pessoas forem te descrever, elas vão falar que você parece com Corá, misericórdia, hein, gente? Vamos repreender todo espírito de Corá, porque não é de Deus. Ou as pessoas vão dizer que você tem um coração de servo, como tinha Moisés, que foi obediente sobre toda a casa de Deus. Quando as pessoas à sua volta olham para você, quem você é? Você parece com Paulo? Você parece com Saul? É nossa escolha, gente. Tem que partir de nós. Como eu disse, a gente quer que Deus transforme os outros. A gente vive orando: ai, Senhor, muda o coração do fulano. Ai, Senhor, volta o coração do fulano em meu favor. Ai, Senhor, faz não sei o que com o coração do fulano. E às vezes Deus está olhando para você e falando assim: filho, mas eu quero o seu coração. Que tal a gente começar a reforma em você? E aí a gente espalha a reforma para o resto. A gente quer transformação, gente, mas a gente não quer mudar. Se você não muda, você não vive transformação. A escolha é minha, a escolha é sua. Então, o que eu quero deixar nessa noite, para cada um de nós, é que a gente possa refletir que tipo de pessoa a gente tem sido e que tipo de pessoa a gente quer ser. Que tipo de coração a gente tem tido e que tipo de coração a gente quer ter. E, de verdade, gente, eu queria que você fizesse, assim, 2 minutinhos aí de reflexão, você mesmo e Deus. Sabe aquele filme Eu Mesmo, Irene? Então, agora vai ser você mesmo, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Faz isso, gente, por você. A gente tem que orar tanto pelas nossas famílias, gente, mas tem que começar no comportamento de cada um de nós. A gente tem que orar, sim, pelas pessoas que a gente ama, a gente tem que orar, sim, pelos nossos familiares, mas a gente tem que entender que a gente vai morrer de orar. Mas se a gente não der testemunho, não vai resolver nada. Então, eu quero convidar cada um mesmo a parar, a pensar e a se colocar diante de Deus e se arrepender. Se você tem tido esse coração orgulhoso e pedir ao Senhor que te ajude, que me ajude. Que ajude todos nós a termos um coração parecido com o de Jesus.